Olá, irmãos! Sejam bem-vindos ao programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero te convidar a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. E nós já vamos para a lição de hoje, mas antes vamos ao momento missionário. Eu conheci a Cristolândia através de um colega meu, né? Que ele chamou eu para um dia vir aqui tomar um café da manhã, que não tinha onde tomar um café da manhã, eu vim com ele. Aí foi onde eu vi aqui que tem amigos de verdade, entendeu? Porque eles têm Deus no coração. Aos 17 anos eu já era viciado em álcool, maconha e cocaína. Daí pra frente a minha vida foi de mal a pior. Já não tinha mais perspectiva de vida, longe da minha família, sozinho. O pessoal da igreja batista me convidou para orar e ele me perguntou por que você não sai dessa vida. Eu disse, não consigo mais, já tentei várias vezes, minha família já tentou me ajudar e meu negócio é só morrer. Morador de rua há 10 anos, aqui nas imediações dos Campos Elíseos, Cracolândia, região de São Paulo. Eu vim em busca de ajuda, porque lá no meio do fluxo entre 2.000 ou mais pessoas, a propaganda foi de boca em boca. Onde será que eu arrumo ajuda? Roupa, comida, banho, psicóloga, alguém que possa escutar na hora do aperto. Uma pessoa que já tinha passado pela Cristolândia, já tinha sido liberta, ele começou a gritar o meu nome e falar: Jesus vai transformar a sua vida hoje. Eu consegui uma vaga para você na Cristolândia. Eu comecei a entender, aprender a caminhar com Cristo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa liberta. Meus pais me recebem lá em casa de braços abertos. Voltei a estudar, fiz um curso radical. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso andar aí na Cracolândia e poder ajudar outras vidas que ainda não entenderam que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A gente faz maior esforço para com que elas entendam que existe um caminho de libertação, um caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu cheguei são e salvo novamente no meu seio familiar, graças a Deus, para honra e glória do nome dele. O projeto Cristolândia significa tudo para mim, porque é através dela que eu conheci Jesus Cristo. Nas Cracolândias de todo o Brasil, ainda existem milhares de homens e mulheres que clamam por libertação. E Luiz é um dos que deseja ter a vida transformada. Meu sonho, primeiramente, é me recuperar e exercer minha profissão, né? Eu sou um consultor civil, tem que ter uma vida normal, entendeu? Que nem todos têm. Sua parceria é muito importante. Comprometa-se, ore, invista e sustente essa causa para que possamos levar o projeto Cristolândia a todo o país e demonstrar o amor de Deus, que é o único capaz de libertar e transformar a triste realidade dessas vidas. Porque Ele me amou. Estamos em campanha de missões nacionais e temos falado sobre o amor que nos motiva, que nos move a ir até aqueles que carecem, levando a boa palavra do Evangelho. Temos falado sobre multiplicar discípulos, testemunhar. Temos falado sobre oração, quando entendemos que oração é o combustível para a obra missionária. E temos falado sobre o repartir. O Senhor, Ele nos coloca nas mãos os recursos para o sustento da sua obra e nós devemos repartir. Algumas pessoas têm perguntado como podemos ofertar efetivamente para missões. Bom, em nossa igreja, você pode fazer isso nos cultos presenciais, no momento oportuno. Também pode fazer na tesouraria de nossa igreja, mas você pode fazer através de transferências bancárias ou depósitos bancários. Mas é importante que você envie o comprovante para tesouraria@igreja
pibirajá.com.br, para que esse valor seja discriminado efetivamente como um valor destinado para missões. Nossa igreja separa integralmente os valores que são informados como valores para missões para a obra missionária. Então, meu irmão, mais um lembrete, não importa o valor que você vai ofertar, faça conforme as suas posses, conforme aquilo que o Senhor coloca no seu coração. Mas não deixe de fazer. Mesmo que o valor pareça ser pequeno, ele é muito importante. Ele nos faz participantes dessa grande obra que é do Senhor, a obra missionária. Porque Ele me amou, eu oferto. Que Deus te abençoe. E nós seguimos estudando o tema Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. Para isso usamos a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje é Carta às Igrejas. Bom, como nós já vimos, o livro de Apocalipse ele começa com as cartas que são endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor. E elas servem então, como já dissemos antes, como exemplo para todas as igrejas em qualquer tempo. Elas são cartas que elas expressam louvores e críticas àquelas igrejas, mas também se referem a advertências e promessas. Por isso, Jesus ele está fazendo uma avaliação daquelas igrejas. Apocalipse capítulo 3, verso 1, diz assim: conheço as suas obras. O Senhor ele está fazendo essa leitura, essa avaliação daquelas igrejas porque Ele conhece cada uma delas. E é porque Ele conhece cada uma delas que nós podemos aplicar essas lições também a nós hoje, porque Ele nos conhece enquanto igreja. A igreja é de Cristo. Carta à igreja em Sardes. Apocalipse capítulo 3, versos de 1 a 6. É interessante nós percebermos que Sardes não recebeu elogios. Sardes apenas recebeu repreensões. Os versos 1 e 2 do capítulo 3 dizem o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta, o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Como eu disse, Sardes ela recebe apenas repreensões, mesmo que alguns dos seus crentes estivessem se mantendo fiéis. Capítulo 3, versos 3 e 4 diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Sardes era uma cidade magnífica do seu tempo. Ela tinha muros fortes e por isso ela se sentia imbatível. Os seus soldados, pensavam que jamais poderiam cair nas mãos dos inimigos. Então nós estamos diante de uma cidade onde está imperando o orgulho, a arrogância, a autoconfiança. Essas são características de Sardes. Ainda que Sardes tivesse uma boa reputação, ela tinha uma aparência de estar viva. Mas isso não era uma verdade, porque os crentes ali estavam vivendo, em sua maioria, de aparências. E apesar dessa aparência, apesar dessa boa reputação, essa congregação já estava morta. Era uma congregação onde muitos já haviam se afastado da vida de santidade. Crentes verdadeiros não se contaminam intencionalmente com o mundo. É necessário que nós, enquanto cristãos, expressemos integridade diante de Deus. Aqueles irmãos ali em Sardes estavam com as vestes manchadas por conta do pecado e da impureza. Jesus, então, ele se apresenta à igreja em Sardes como aquele que tem os 7 Espíritos e aquele que tem as 7 estrelas. Ou seja, Jesus ele está declarando a sua autoridade sobre aquela igreja.
autoridade sobre a liderança daquela igreja. Então, nós quando vemos em Apocalipse a expressão ou o número 7, isso aqui está se referindo a uma perfeição, a um sentido de algo completo, perfeito. Jesus é esse agente perfeito que cuida de sua igreja, que é o dono de sua igreja. Ele controla todas as partes de sua igreja. O problema em Sardes aqui era a morte espiritual e Jesus é o agente do reavivamento que pode transformar isso. Cristo é o que tem o Espírito Santo, é o único que pode dar a vida. A igreja, portanto, ela precisa se submeter a Cristo. Isso porque a santidade agora, ela é a garantia da glória futura. Capítulo 3, verso 5 diz: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Carta à igreja em Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versos de 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia foi uma igreja que agradou ao Senhor. Embora ela tivesse pouca força, poucos recursos, fosse uma igreja com muitas limitações, ela havia se mostrado forte. Isso porque Filadélfia era a mais jovem de todas essas igrejas que nós temos analisado. Mas a igreja de Filadélfia, como eu disse, agradou ao Senhor. Ela tinha uma relação espiritual com o Senhor, de modo que suas obras missionárias eram conhecidas. Jesus, então, ele se apresenta à igreja em Filadélfia como 3 títulos. Primeiro, aquele que é santo. O segundo, aquele que é verdadeiro. E o terceiro, aquele que tem a chave de Davi. Chave aqui tem um significado de controle. Aquele que tem a chave ou aquele que tem o controle de tudo. Jesus, ele se coloca como uma porta aberta para essa igreja. Isso porque ele dá a garantia de um relacionamento e comunhão com o Senhor através dele. Isso é também o símbolo da entrada no reino do céu. Então a igreja, ela recebeu a promessa de ser uma coluna no templo de Deus, como nós vimos no verso 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Jesus tem a chave de Davi, a chave da salvação e da evangelização. Então, se a porta é o símbolo da oportunidade da igreja, a chave é o símbolo da autoridade de Cristo. Carta à igreja em Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versos de 14 a 20. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz:
estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja em Laodiceia não recebeu nenhum elogio sequer. Ainda assim, ela era uma igreja que experimentava de riqueza e prosperidade, mas espiritualmente ela era uma igreja pobre. Isso porque Laodiceia ela era uma cidade de banqueiros e de transações comerciais, daí a sua riqueza. Jesus ele vai se identificar à igreja em Laodiceia como a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isso está no verso 14 que nós lemos. Então, sobre essa igreja, paira a severa acusação de que ela era uma igreja morna, arrogante e cega. Vimos isso nos versos 16, 17 e 18 que lemos. Então, a essa igreja, Jesus ele dá algumas advertências, que ela deveria se arrepender e buscar a riqueza espiritual. Por quê? Laodiceia havia perdido os seus valores, a sua visão, havia perdido a investidura espiritual. Então, essa igreja acabou se tornando uma igreja irrelevante. O verso 15 e o verso 16 dizem: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Assim, quais são as lições e aplicações para as igrejas hoje? Nós vimos que as cartas às igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, elas têm algumas lições muito práticas para nós. Primeiro, sem vida com Deus na terra, não haverá vida com Deus no céu. Nós precisamos aprender a não viver de aparências. Temos que viver uma vida correta, não uma vida morna, mas uma vida quente, uma vida com Deus firme, sem as aparências, porque quando vivemos com Deus na terra, isso nos garante a vida com Deus no céu. Segundo, sem santidade na terra, não há glória no céu. A vida de santidade, ela deve ser algo inerente à vida do cristão. O cristão deve buscar ter as vestes limpas, uma vida correta diante de Deus, uma vida pura em santidade. E ainda, Jesus controla a sua igreja. O Senhor ele tem controle de sua igreja em todo o tempo. Nada escapa ao controle de suas mãos. É muito bom nós termos essa certeza, porque as coisas não acontecem ao acaso na nossa vida, mas o Senhor em tudo tem o controle sobre a sua igreja, sobre nossas vidas. Então, nós, enquanto igreja, precisamos aprender a guardar o que temos, a perseverança e a fé, e ainda a proclamar aquilo que nós, como igreja, possuímos, que é a mensagem do Evangelho. Outra lição que aprendemos ainda é que Jesus garante que o vencedor será coluna no templo de Deus. Vimos isso no capítulo 3, verso 12. Então, mesmo diante das circunstâncias difíceis, dos terremotos, a igreja ela será transformada como uma coluna inabalável no céu. E para que a igreja ela mantenha a sua comunhão com Cristo, o próprio Cristo ele faz um apelo pessoal. Ele se coloca em frente à porta da igreja. E se ele está em frente à porta é porque ele não está dentro, nesse caso aqui que nós vimos. Mas ele deseja entrar porque ele bate. E isso mostra que o Senhor ele está convidando a sua igreja para um relacionamento pessoal com ele. Capítulo 3, verso 20 diz:
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Advertência final em todas as cartas. Apocalipse capítulo 3, verso 22 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As 7 cartas sempre terminam com essa expressão: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 6, diz: para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Nós vimos nas cartas às 7 igrejas que é o próprio Jesus que tem mensagens específicas àquelas igrejas. Então fica claro que essa mensagem de aprovação ou reprovação, ela vem do próprio Cristo. Quando o texto diz, então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, pode ser aqui uma referência ao próprio Cordeiro, ao próprio Jesus, o Salvador, como aquele que traz a mensagem diretamente à sua igreja. Então, essa mensagem, assim como ela foi enviada àquelas igrejas da Ásia Menor, ela também é para todas as igrejas em todos os tempos. Nós, enquanto líderes, enquanto igrejas, precisamos manter o nosso ouvido atento ao que o Espírito continua dizendo à sua igreja. E concluindo a lição de hoje, igrejas e crentes precisam ser capazes de fazer um diagnóstico espiritual do seu estado, um diagnóstico de como estamos diante do Senhor, para então podermos corrigir o que estiver errado e continuarmos firmes, limpos, santos, buscando ao Senhor em primeiro lugar. E ainda nós devemos manter a prontidão para dar ouvidos ao que o Espírito Santo revela na sua palavra sobre a vontade de Deus para nós enquanto Igreja de Cristo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Nós queremos pedir que, enquanto cristãos, nós tenhamos essa prontidão de ouvir o que o Teu Espírito Santo diz a nós, a Igreja de Cristo. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem todo o controle sobre a sua igreja. E assim nós queremos pedir que nossa vida passe pelo Teu crivo, de modo que possamos Te agradar em tudo o que fizermos. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de entrar em contato conosco, enviando a sua dúvida ou seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Muito obrigado por você estar conosco aqui no programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Olá, eu sou a tia Denise, do RK, que é um PGM missionário, e as nossas crianças têm um recadinho para vocês. Nós o amamos, que ele nos amou primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Ele me amou, eu amo. Porque Ele me amou, eu multiplico. Porque ele me amou, eu oro. Porque ele me amou, eu reparto. Papai do céu, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo Brasil. Abençoe, ó Pai, a nossa nação. Abençoe a minha igreja. Em nome de Jesus. Amém. Jesus te ama.
Missões Nacionais. Eu amo, multiplico, oro e reparto. PIB de Desarme.